Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Dimos, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, compartilhando conhecimentos com você que está se preparando aí para o vestibular, para o Enem, preparando para realizar o seu sonho. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Nesse vídeo eu trago para você, feita com todo capricho, com todo zelo, a correção da questão número 28 do Exame de Admissão à EPCAR, prova tipo A, 2024, matemática, com um tema que é muito bacana, que é regra de 3 composta. O problema diz o seguinte: para a elaboração de 4 provas da disciplina de matemática, com a finalidade de serem aplicadas em concursos, foi montada uma banca com 4 professores. Estimou-se que para a execução desse serviço, 40 dias seriam suficientes com todos os componentes trabalhando 3 horas e 30 minutos por dia. Entretanto, antes do início dos trabalhos, os componentes da banca foram informados que deveriam elaborar uma prova a mais, ou seja, 5 provas, e que o prazo seria de 35 dias para a finalização do serviço, considerando as estimativas iniciais, e também que não haveria alteração na quantidade de membros da banca nem no ritmo de trabalho. O mínimo de horas por dia a mais que os professores deverão trabalhar é qual das opções? Muita gente tem muita dificuldade com isso, e agora, se você é um desses, chegou a hora de você desmistificar, de você aprender para nunca mais esquecer, para nunca mais ter dificuldade numa questão de regra de 3 composta. O primeiro passo é a gente organizar todos os dados em grandezas. E a primeira grandeza que o problema trata são provas. Então vou aqui colocar uma coluna só para as provas. Começou aqui com 4 provas. A segunda grandeza, como diz aqui que são 4 professores, mas depois lá diz que não altera o número de professores, então eu não preciso considerar essa grandeza. Se eu colocasse não ficaria errado, mas ia ficar sem sentido, porque teria 4 no numerador e 4 no denominador, que daria 1, nem precisaria. Estimou-se que seriam necessários 40 dias, então grandeza dias 40. E depois a terceira grandeza que menciona é horas por dia, quantidade de horas por dia, que são 3 horas e 30 minutos. Vou pôr aqui 3,5, veja que são 3 grandezas. Aí o problema segue dizendo que vai ter que elaborar uma prova a mais, ou seja, ao invés de 4 agora 5. Aqui você teria 2 formas de relatar isso. Eu poderia pôr 1 e já achar a diferença, ou pode pôr a 5, achar o total, depois subtrair lá as 3 horas e meia e ver qual a diferença. E são agora 35 dias, ao invés de 40 dias. E quer saber a quantidade de horas por dia que devem ser trabalhadas. Não sei, chamo de X. E o segredo aqui, o pulo do gato aqui é o seguinte: você indica o X com a flechinha, é quem você procura, né? De quem você procura o valor, e vai analisando grandeza por grandeza. Por exemplo, eu vou apagar essa grandeza aqui e pensar só em relação a essas duas. Esqueça, pode ter 20 grandezas aqui, você deve esquecer as outras e pensar só nessas duas. Se 4 provas para serem elaboradas gastou-se 3,5 horas, 5 provas com certeza vai gastar mais tempo. Veja que a minha resposta foi mais. Se é mais, setinha apontando para o maior. Se a resposta fosse menos, apontaria a setinha para o menor. 4 provas, 3 horas e meia por dia. Se for 5 provas, é mais prova, tem que trabalhar mais tempo. Mais horas por dia, então mais setinha para o maior. Certinho? Agora vamos analisar a segunda grandeza em relação à última. Aí agora a gente esquece essa primeira grandeza, pensa só nessas duas. Em 40 dias, faça o serviço trabalhando 3 horas e meia por dia. Em 35 dias, é preciso trabalhar mais hora por dia ou menos hora por dia? Obviamente que é mais horas por dia, porque você tem menos tempo. Aqui são grandezas inversamente proporcionais. E setinha para o maior. Veja que em 40 dias deu para fazer o serviço trabalhando 3,5 horas por dia. Se forem só 35 dias, tem que trabalhar mais horas por dia, porque você tem menos tempo para fazer o mesmo serviço. Então mais horas por dia, setinha para o maior.
Então, aqui agora vamos voltar às 3 grandezas e verificar que houve uma setinha que está ao contrário das outras. Então, nós vamos reescrever tudo aqui, invertendo essa grandeza para que fiquem todas apontando para a mesma direção do X. Então, 4/5 continuam. Aqui nós precisamos inverter essa setinha, né? Já o 40 que foi para baixo, o 35 foi para cima. Veja, a gente não inverte só a setinha, inverte os valores também. E a última manteve-se do mesmo jeito, porque é ela que define a direção das demais setinhas, porque todas elas devem estar na direção do X. E agora é simples, é só passar um risco pegando aí o X. Aí às vezes o aluno pensa, mas como é que eu passo esse risco? Olha, você vai passar esse risco de forma que o X nunca esteja na ponta. Se o X não estiver numa dessas pontas, tá valendo. De qualquer forma que o X aparecer, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, você nunca pode deixá-lo ficar na ponta, entendeu? Aí se o X estivesse aqui, por exemplo, você tinha que vir, passar aqui para ele ficar no meio desse risco verde, não nas pontinhas aqui. E aí você pega X e coloca ele igual aos que estão colados no risco. Olha aqui o 3,5, quem mais está colado no risco? O 40 está colado no risco, vezes quem mais está colado no risco? O 5. Então vamos lá. Isso sobre os que estão longe do risco, o 4 e o 35. Agora é simplificar para simplificar, né? Aqui a gente sempre explica e não complica. Fica esperto e siga a dica. Simplifica e simplifica. Aqui a gente simplifica e simplifica. Olha, se você pegar aqui 40 e dividir por 4, vai dar 10, correto? 10 vezes 3,5, 35, dividido por 35, dá 1, que eu nem preciso usar, porque 1 vezes 5 é 5. Novamente, 40 dividido por 4 deu 10, 10 vezes 3,5, 35, dividido por 35, 1 vezes 5, 5. E agora a gente volta e responde a pergunta, quantas horas por dia a mais que os professores deverão trabalhar? Eles trabalhavam 3 horas e meia. E agora vão passar a trabalhar 5 horas. Quantas horas a mais? 1 hora e meia. Alternativa correta, letra C. C de compartilhar. Compartilhar é sempre muito bom. Compartilhar conhecimento é melhor ainda. Eu sempre busco muito no YouTube vídeos bons para eu aprender cada dia mais. E isso me ajuda demais, tanto na área de matemática quanto na área de música. E também trago aqui para oferecer para quem quiser o meu conhecimento dentro da área de matemática aqui. Então, sucesso para você e vamos juntos. Se inscreva aí, dê o seu joinha, dê a sua opinião, fale para seus amigos desse vídeo e assim a gente vai tornando o conhecimento mais acessível a todos, ok? Conhecimento é poder. E se você quer aprender, eu vou ajudar você. Basta só você querer.